Fala galerinha, eu já estava com saudade de vocês, pessoal. Olha, João Paulo Pio propôs que a gente realizasse essas videoaulas. Eu fiquei meio relutante no início, mas a gente tem que ir se adequando às realidades, viu? Nós estamos nessa coisa dessa quarentena do coronavírus, não adianta a gente se estressar, né? Logo a gente passa por cima disso e volta para a sala de aula. Não se preocupem. A ideia é de nós darmos continuidade às revisões que nós já vimos fazendo, né? Nós já revisamos propriedade das potências, propriedade dos radicais, já revisamos as fatorações, agora vamos dar uma entradinha em equação exponencial e, por fim, os logaritmos, né? Todo esse conjunto de conceitos é necessário para o estudo de juros compostos em matemática financeira. Então vamos lá, vamos para as definições. O que é uma equação? Equação é uma expressão algébrica, ou seja, tem que ter letra, tem que ter variável, que contém uma igualdade. Então, para ser equação, tem que ter letra e tem que ter o sinal de igual. Uma equação exponencial vai ter uma característica a mais, né? Exponencial, você vai ter uma incógnita, uma letra ou mais letras, né, no expoente e bases positivas diferentes de 1. Ou seja, para ser equação exponencial, tem que ter letra no expoente e bases positivas diferentes de 1. Muito bem. Olha aqui alguns exemplos de equação exponencial. 2 elevado a 3x menos igual a 32. Olha o 3x aqui no expoente. Tá vendo? Ó? Isso é o que define essa equação como sendo exponencial. Ó. 5 elevado a 2x igual a 25. Olha o 2x aqui no expoente. Ó. Se não tiver letra no expoente, não é equação exponencial. Então, muito fácil de reconhecer, né? 3 elevado a x menos 1, menos 3 elevado a x, mais 3 elevado a x mais 1, mais 3 elevado a x mais 2 igual a 306. Essa é bem mais extensa, né? Bem mais bruta. Mas do mesmo jeito, ó, o que define ela como sendo equação exponencial é as letrinhas que nós temos aqui nos expoentes. Então, muito fácil a gente reconhecer. Vamos lá, ó. Tem uma propriedade para a gente estudar as equações exponenciais, né? No caso de potências e radicais, você vai ter várias propriedades, mas na equação exponencial não, você só vai ter uma propriedade fundamental para o cálculo. Diz o seguinte, ó, a elevado a x igual a elevado a y é a mesma coisa que x igual a y. O que é que isso nos diz? Que se eu tenho uma igualdade de bases iguais, eu posso cancelar as bases e trabalhar apenas com os expoentes. Então é isso que nós vamos precisar fazer para resolver uma equação exponencial. Basta que a gente iguala as bases, aí a gente corta as bases, ó, a apurar, e o que me sobra é apenas o expoente, ou os expoentes, nesse caso x igual a y, né? Essa propriedade garante que se duas potências de mesma base são iguais, os expoentes dessas potências também são iguais, né? Agora vamos para os exemplos, né? Não tem muita rapapé para a gente trabalhar com equação exponencial. Só essa propriedade mesmo para a gente já ir para as atividades. Ó. Primeiro caso, 2 elevado a x igual a 32. Bom, então como eu disse eu tenho que igualar as bases. Aqui você tem 2, ó, e aqui eu tenho que fazer que esse 32 também vire um 2. 2 elevado a alguma coisa. Para isso eu vou recorrer à fatoração, né? Que nós vimos lá no sexto ano, lembra? MMC, MDC, né? Você pega o número, coloca uma barra direita e vai dividindo pelos fatores primos. Ó. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Não morro de tédio. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Ó. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 fatores de 2. Né? Isso vai me dar 2 elevado à quinta potência. Isso aqui, 2 elevado à quinta potência, é a fatoração do número 32. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar na minha equaçãozinha aqui e vou substituir 32 pela fatoração dele, por 2 elevado a 5. E aí, ao invés de eu ter 2 elevado a x igual a 32, eu vou ter 2 elevado a x igual a 2 elevado a 5. Olha que legal! Você vai ter a base 2 aqui, a base 2 aqui, você corta uma pela outra, 2 por 2, e está resolvida a minha equação. Ó, x igual a 5. Muito fácil, né? Fácil mesmo. Olha o meu segundo caso, ó, segundo exemplo. Ó. Resolva a seguinte equação exponencial. 3 elevado a x igual a 1,81 avos. Ô, professor, esse negócio de fração, eu tenho uma dificuldade e tal. Não, mas não tem dificuldade. É só lembrar das propriedades que a gente já estudou. Ó, primeira coisa, 81
é um múltiplo de 3, então eu vou fatorar 81, né? 81 dividido por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então você vai ter 1, 2, 3, 4 fatores de 3. Isso vai me dar 3 elevado à quarta potência. O que é que eu vou fazer? Vou substituir aqui, ó. Ao invés de eu utilizar o 81, eu vou utilizar a fatoração, 3 elevado à quarta, ó. Então, ao invés de ficar 1 sobre 81, vai ficar 1 sobre 3 elevado à quarta potência. E x, 3 elevado a x é igual a 1 sobre 3 elevado à quarta potência. Aqui tem aquela propriedadezinha lá das potências, lembra? Se eu tenho base fracionária, eu posso inverter, né, a fração. O que era numerador passa a ser denominador, o que era denominador passa a ser numerador. E com isso eu mudo o sinal do expoente, assim, o expoente que era no positivo fica negativo ou vice-versa. Então, ao invés de ficar 1 sobre 3, vai ficar 3 sobre 1, que dá 3, né? E o 4, que estava positivo, ficou negativo. E aí, olha só, eu tenho 3 de um lado, 3 do outro, né? É a propriedade fundamental. Eu corto o 3 pelo 3 e me sobra só a solução da equação x elevado a menos 4. Tu é doido, isso é muito fácil, cara. É só você se ligar. Aluno do tabelião não tem dificuldade. Olha o terceiro caso. 5 elevado a x igual a raiz quarta de 125. Ó. 125 é múltiplo de 5, porque termina em 5. Se termina em 5, é múltiplo de 5. Vocês já sabem disso, né? Fatorando 125, eu não vou mais detalhar a fatoração, eu tenho 5 elevado a 3, né? Ó, todo mundo já está craque em fatoração. Então, ao invés de eu ter 125 aqui no meu radicando, eu vou colocar a fatoração de 125. Embaixo da raiz, eu vou ter 5 elevado a 3, tá vendo? Então, 5 elevado a x igual a raiz quarta de 5 elevado ao cubo. Opa! Lembra lá de conversão de potências para radicais, radicais para potência, né? A chamada potência de expoente fracionário. Aquela regrinha lá, ó. 5 elevado a x igual a raiz quarta de 5 elevado a 3, eu vou ter 5 elevado a 3 quartos, né? Lembra da brincadeirinha? Quem está na sombra, né? O 3 está embaixo da raiz aqui, ele está na sombra. Vai para o sol. E quem está no sol aqui ao relento, o quarto, né? Aqui, ele vai para debaixo do teto aqui da fração, né? O 4 vai para a sombrinha. Então, é só colocar o índice do radical no denominador da fração e o expoente do radicando no numerador da fração. Então, você tem 5 elevado a x igual a 5 elevado a 3 quartos. Opa, olha o 5 de novo aqui, ó. É a mesma base, né? De um lado do outro. Então, cancela as bases. E me sobra o quê? Me sobra novamente apenas a solução da minha ilustre equação exponencial, né? Ó, x é igual a 3 quartos. Tu é doido, vocês são fera em potências radicais, vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Ó. Vamos brincar um pouquinho com álgebra agora. Ó. Então, você tem aqui, ó, no primeiro membro aqui da minha ilustre equação, x ao quadrado menos 4x mais 4 elevado a 2x mais 3 igual a x menos 2 elevado a 18. Bom, aqui vamos lembrar das fatorações dos polinômios. Isso aqui é um trinômio, ó. 1, 2, 3 termos, né? Tem duas saídas, ou colocação do fator comum em evidência ou trinômio quadrado perfeito. Não é colocação do fator comum em evidência, porque você não tem um fator comum aos 3 termos, né? Você vai ter x no primeiro e no segundo termo, e vai ter 4 no segundo e no terceiro termo. Então, pode ser um trinômio quadrado perfeito. Para isso, basta que os extremos aqui, ó, o primeiro e o terceiro termo, sejam quadrados. Então, x ao quadrado é um quadrado. 4 também é um quadrado, a raiz quadrada de 4 é 2. E que esse termo do meio aqui, ó, ele seja 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ora, se a raiz quadrada de x ao quadrado é x e a raiz quadrada de 4 é 2, o dobro de x vezes 2 é 4x. Opa! É um trinômio quadrado perfeito, né? Basta saber agora se é quadrado da soma ou da diferença. Como nós temos aqui um sinalzinho de menos, né? É quadrado da diferença, né? Para ser quadrado da soma tem que ser sinal de mais de um lado, mais do outro. Se você tem um dos sinais sendo de menos, o primeiro, né? Se trata do quadrado da diferença. Bom, então agora é só colocar em parênteses, né? O quadrado da diferença de dois termos. Eu já sei que os termos são x e 2. Então vai ser x menos 2, por causa da diferença, né? Elevado ao quadrado. Agora do outro lado aqui, ó, dia x menos 2 elevado a 18.
Eu posso pegar esse 18 aqui, ó, e escrever como uma potência de potência, né? 18 é 2 vezes 9. Todo mundo lembra aqui, propriedade das potências, potência de potência, nós vimos isso agora, né? Repete a base, x menos 2 e multiplica os expoentes. 2 vezes 9, 18. Eu só fiz o caminho inverso, ó. Ao invés do 18, eu escrevi 2 vezes 9. Por que eu fiz tudo isso? Para eu conseguir bases iguais, ó. Aqui eu tenho x menos 2 ao quadrado e aqui eu tenho x menos 2 ao quadrado, num membro e no outro. Então eu posso cancelar x menos 2 ao quadrado por x menos 2 ao quadrado. Só me sobra os expoentes, ó. 2x mais 3 igual a 9. E aí eu vou para uma equação do primeiro grau simples, que todo mundo sabe fazer, né? Agora é só isolar a variável, ó. 2x mais 3 igual a 9. Mando o 3 segundo membro com sinal invertido. 2x é igual a 9 menos 3. Nas minhas contas, usando a calculadora, 9 menos 3 dá 6. Agora eu mando 2, que está multiplicando o x, passa dividindo. X é igual a 6 dividido por 2. E por fim, encontrei a solução da minha equação exponencial. X é igual a 3. Percebam que não tem nada de muito extraordinário, né, na solução de equação exponencial. É só lembrar dessa propriedade fundamental para você igualar as bases. Fazendo isso, cancela as bases de um lado do outro e trabalha com o que lhe resta, que são os expoentes. Valeu, galera, foi boa, tava morrendo de saudade de vocês, tá? Logo, logo a gente se vê na sala de aula. Espero que essa aulinha ajude a vocês aí a dar continuidade aos estudos. Por fim, vou deixar vocês aqui com a tela das referências, foi de onde eu tirei todas essas informações para essa videoaula.